Olá para todos, bem-vindo nas aulas de astrobiologia oferecidas pelo curso de Ciências Biológicas na Universidade Federal do ABC. Esta aula é a primeira das aulas que eu vou gravar. Na verdade, esse eu estou já regravando porque meus alunos já assistiram essa aula no modo presencial. Então, essa gravação vai servir para eles lembrarem o que foi dado já assim alguns meses atrás, antes de chegar a pandemia de coronavírus, que causou o fechamento da universidade e isolamento social. Então, para tiverem material para lembrar, então eu vou regravar as minhas aulas presenciais deste primeiro bloco. Nessa aula, vamos nos introduzir a organização destas aulas. Vamos se falar um pouco que aulas contém essa disciplina. E na segunda parte, porque nem todo mundo passou ou fez as disciplinas astronômicas, tipo noções de astronomia e cosmologia na nossa universidade. Então a gente se introduz um pouco os corpos celestes e as entidades que a gente pode achar no universo, que não são só interessantes do ponto de vista de astronomia, mas também do ponto de vista da astrobiologia. Então, vamos lá. Primeiro, essa página já é um pouco assim, sem muita atualização, né? Mas aqui tem reunidos os dados que talvez serão ainda úteis para os meus alunos. A ementa dessa disciplina contém dois itens, né? Vou ler porque é bom para lembrar assim o escopo dessa disciplina, né? Então, primeiro ponto é abordar os princípios das condições estelares e planetárias que são favoráveis para surgimento de moléculas orgânicas complexas e também para a origem e evolução dos seres vivos. Aí, segundo ponto, fato a gente quer que o aluno desenvolve um conceito de condicionamento da origem e evolução da vida. Nosso caso, a gente conhece só o terrestre, né? Esse condicionamento é por eventos no sistema solar e na Via Láctea, né, que também afetam a possibilidade de desenvolvimento ou origem da vida na Terra. E também aplicar o conceito na avaliação da possibilidade da vida nos outros sistemas planetários, né? Então a gente vai ter conhecimento sobre possibilidades da vida, sim, no nosso sistema e como se implica isso para sistemas planetários fora do nosso sistema. Bem, essa é uma disciplina, né? Então também vai ter algum tipo de avaliação. Eu ainda estou elaborando a possibilidade assim de fazer alguma prova virtual, mas mesmo assim, por enquanto, mesmo estudando todas as sugestões sim, dos professores e dos alunos, ainda não concluí. Preferiria fazer uma prova presencial, porque por enquanto não achei uma versão que seria justa para tanto os alunos dessa
disciplina agora, como para os alunos que eu já dei essa disciplina anteriormente, né? Então, esse ainda é aguardo, tá? De qualquer jeito, se essa disciplina contém 2 provas, então a nota final será a média dessas 2 provas. O aluno tem direito para prova substitutiva, caso que ele tinha alguns problemas na aula, né? Essa disciplina tem sim, a prova substitutiva liberada para todo mundo, só que é aquela que obrigatoriamente substitua a nota menor das 2 provas regulares, né? Aqui tem um exemplo que é nota final corrigida, o NFC, é para substituir prova 2, porque o aluno, por exemplo, faltou ou se deu muito mal na prova 2. Então, a prova substitutiva substitua ou nota dela, substitua aquela nota da prova 2 e, de novo, será avaliada a média desse novo conjunto. A base de cálculo dos conceitos é na tabela seguinte, né? Tem que dizer que essa é uma base, significa depende também da atividade dos alunos, da progressão das notas e assim por diante, como que será o conceito no final, tá? Aqui eu deixei o calendário, né? As datas já não tem valor, mas eu deixei o calendário por causa que vocês podem aqui ver a lista das aulas que fazem parte dessa disciplina, né? Então, essa é a primeira, que eu já falei, que a gente vai ter. Depois, a gente vai ter uma disciplina de cosmologia que eu ainda não sei, que na versão virtual se eu vou gravar ou como que será. Terceira e quarta aula fazem parte de astroquímica, onde a gente se explica um pouquinho da onde vem material que a vida na Terra usou assim para sua origem e evolução. Então vamos falar um pouco assim do material interestelar, dos nuvens moleculares gigantes, como da onde vem material assim tipo os elementos pesados. A gente se fala sobre vida e morte das estrelas e como esse é acompanhado de surgimento dos elementos, né? Então, que as estrelas pequenas, as estrelas anãs, conseguem fazer elementos até carbono. As estrelas maciças conseguem chegar à fusão que produz até o ferro, né? Só que depois os átomos maiores, já assim na síntese, a nucleossíntese, é necessário doar energia para essa síntese. Então essa estrela não faz, né? Porque ela tem que ganhar energia pela nucleossíntese. Então o resto da tabela periódica é na verdade fornecido por explosão das estrelas maciças, que causa também a morte dessas estrelas. E durante essa explosão surge muita energia contida assim na energia cinética dos nêutrons, que de fato fazem a nucleossíntese até o resto do tabela periódica, né? Todos os elementos acima do ferro. Então esse será
A gente fala também assim que material a gente pode achar no sistema solar, nos cometas, nos asteroides, na própria Terra. Tá? Uh, então, esse seria assim o assunto da astroquímica. Depois, na aula 5, né, a gente se fala um pouco da teoria da formação planetária e zona habitável num sistema planetário. Tá? Então, para a gente saber que a natureza pode ou não usar para originar e evoluir a vida, então precisamos saber como se formam os sistemas e onde no sistema planetário pode ter condições que são favoráveis à vida naquela zona habitável, né? Então, em seguida será uma aula assim sobre assim, nascimento da Terra. Então, na verdade, os estágios primitivos que são inteiramente ligados à origem da vida, né? Então, também vamos falar sobre o Marte e as condições que estão no Marte. E tocamos o tema se o Marte poderia ou não ter vida e o que se conhece sobre isso. Tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre os corpos que sobraram, assim, por assim dizer, no nosso sistema solar, né? Então vamos falar especialmente sobre luas e planetas anões, né? Luas geladas e planetas anões, que poderiam, de algum jeito, abrigar a vida, ou tem um potencial para isso. Na última aula, nessa página, né? Então a gente vê que o assunto será já além do nosso sistema solar. A gente vai falar sobre os exoplanetas e também sobre estrelas interessantes do ponto de vista da astrobiologia, porque procurar estrelas é sempre muito mais fácil do que procurar os próprios planetas. Então, se a gente sabe que tipo de estrela contém planetas, então a gente pode primeiro fazer uma, como se fosse triagem das estrelas e depois a amostra bem menor pode ser investigada assim se contém ou não algum sistema planetário, ou seja, pelo menos um planeta, exoplaneta nesse caso. Então, esse foi o assunto do primeiro bloco, que também deveria ser avaliado na prova 1. Tá? Então, prometo que, seja que for a forma da prova, vou achar algum jeito para a gente primeiro fazer uma revisão na frente de cada dessas duas provas, tá? Então eu vou arrumar algum jeito que a gente faz primeiro revisão na frente de cada prova, tá? Então, o bloco 1 eu também poderia chamar um pouco mais astro, né? E o bloco 2, que está surgindo aqui, eu chamo um pouco mais bio, né? Da astrobiologia. Então, nesse segundo bloco, a gente tem que falar um pouco sobre a origem, conceito e a evolução da vida. Esse faz parte intrínseca da astrobiologia. Então, mesmo que os alunos já ouviram isso numa outra disciplina, a gente precisa tocar esse tema, mas eu vou me concentrar sim nos aspectos mais astrobiológicos para não repetir muito os conhecimentos que os alunos já adquiriram nas outras disciplinas, tipo
evolução da vida na Terra, né, que a gente tem. Ou seja, a evolução e diversidade da vida na Terra. Tá? A gente também precisa, na outra aula, a gente precisa tocar o tema de características físico-químicas de vida baseada no carbono e água, né? Então, a gente se fala um pouco mais profundamente sobre vantagens e desvantagens desse tipo de vida originada assim a partir do carbono e água, que a gente vai ver que de longe é a mais provável, já que o carbono é relativamente abundante no universo e água, na verdade, também, e os dois possuem propriedades físico-químicas únicas, né? Comparando com outros sistemas baseados num outro elemento como pedra fundamental para blocos de construção e um outro ambiente líquido, né, que a vida exige para existir. Então, a gente aborda um pouco também as alternativas, mas vocês vão ver que a vida baseada no carbono e água é de longe mais provável, como eu já falei. Então, depois disso, a gente precisa falar sobre a quiralidade dos compostos orgânicos. Tá? A gente vai ver que essa é uma outra maravilha, que compostos quirais se fornecem uma possibilidade a mais como de fato organizar as moléculas e como embrulhar, por exemplo, o DNA nosso humano, se a gente estende todo o DNA assim, numa hélice dupla esticada de todos os cromossomos, ela vai chegar a uma grandeza de 1,90 m mais ou menos. Aí esse tudo precisa ser embrulhado num núcleo que tipicamente tem 1 micrômetro por 1,5 micrômetro nas nossas células, né? Então esse tudo tem que ser embrulhado. Aí sem uso de moléculas quirais, esse seria impossível, né? Então essa é também uma coisa importante. E fora disso, a gente vai ver que se a natureza não usar homoquiralidade, significa uso exclusivo de um enantiômero, ou seja, uma variante quiral dos compostos. Então, o genoma teria que ser muito maior, de novo, complicando fato, o desenvolvimento e manutenção da vida. Tá? Então, na próxima aula, a gente aborda as formas primitivas da vida, assim, em ponto de vista, como a vida se usa o sistema de auto-organização. Tanto, na verdade, são possibilidades abióticas, né, que podem levar à origem da vida, e a própria vida também usa assim sistemas de auto-organização para progredir. Então a gente vai abordar isso nessa aula sobre a vida primitiva, que aqui considero, na verdade, a fase prebiótica e primeiras fases bióticas, né? Então, eu sempre tenho que me inclinar, peço desculpas, porque eu já estou ficando meio que sem vista bem aguçada. Então, aí as letrinhas aqui na tela são muito pequenas, tá? Então, me perdoem que às vezes estou me inclinando. Então, na próxima aula, a gente precisa saber justamente aquele condicionamento, se vocês lembram que eu falei na ementa, que eu chamo de condicionamento cósmico da vida, né? Assim, num nome que é mais curto do que esse aqui escrito, né?
Então a gente se fala, na verdade, como o ambiente em volta da Terra, tanto assim dentro do sistema solar como dentro da galáxia, pode contribuir ou não para vida se originar e desenvolver. Tá? Então, além disso, a gente também tem que falar sobre as bioassinaturas na mesma aula, né? Porque ou seja, vocês vão ver que essa aula eu coloquei separada, é um pouco mais curta, né? Já foi até publicada, porque eu, na verdade, por causa do coronavírus, comecei com esse segundo bloco. Tá? Então, as bioassinaturas, né, são, de fato, algumas coisas, né, porque não tem nome melhor, porque pode ser elemento, isótopo, ou razão de isótopos, ou pode ser um composto complexo, ou pode ser até um fenômeno que tem alta probabilidade que precisa, sim, presença da vida para ela ocorrer. E, ao mesmo tempo, é muito improvável que essa coisa acontece assim, sem vida. Né? Então, se a gente souber sobre essas bioassinaturas, então essa vai ajudar, se, por exemplo, detectar a vida das exoplanetas. Esqueci uma aula que é sobre os extremófilos. Né? Então, extremófilos são organismos que gostam, usam e se reproduzem nas condições que não são assim médias aqui na Terra, né? Então, já que são extremas, esse pode nos dar uma noção que condições ainda que a gente encontra nos exoplanetas, que condições ainda poderiam abrigar a vida, né? A vida não precisa ser necessariamente igual a nós, né? Mas tem algumas condições. Então, extremófilos mostram, de fato, os limites compatíveis com a vida, pelo menos como a gente conhece aqui na Terra. E poderia, de fato, abrir um pouco o horizonte o que procurar nos exoplanetas. Tá? Por fim, tem duas aulas que tratam não vida como todo, mas se concentram na vida inteligente. Né? Então, uma das aulas é busca por vida inteligente. Né? Assim, a gente vai falar sobre a Organização 7, sobre os outros projetos, sobre que a gente também envia os mensagens para os outros, fora disso que os outros poderiam escutar o que a gente estava falando no rádio, né, que hoje em dia, depois de 300 anos, né, ondas de rádio, assim, já poderiam chegar no raio de 300 anos-luz, que não é muito, assim, comparando assim 100 mil anos-luz do diâmetro da Via Láctea, mas isso já é uma coisa. Por fim, a gente vai abordar uma aula assim, que eu gosto muito, que é colonizando o espaço. Isto é, sobre as condições que a gente encontra assim fora da Terra. Tanto faz se for numa nave espacial, como se a gente tentar colonizar um outro corpo celeste. Então, quais são as condições e exigências para a vida permanecer, né? Especialmente a inteligente, mas em boa parte esse se refere também à vida assim em comum, né? Então, esse mais ou menos rapidinho introduzir que são as aulas assim contidas nessa disciplina da astrobiologia aqui na Universidade Federal do ABC. Tá? Então,
Aqui tem duas páginas, né, que dão alguma noção onde vocês poderiam tirar algumas dúvidas, né? Ou seja, essa é bibliografia básica recomendada para essa disciplina. Então, quem não vai ver assim na dia, assim, essa aula, porque não mudei nada, então pode dar uma pause nessa página e anotar ou tirar uma foto disso e vai ter material para estudo. O mesmo se refere a essa, né, que são uma bibliografia complementar e também alguns artigos que eu achei interessantes, né? Tem muito mais. Desculpem. Vários artigos também coloquei assim na subpasta das fontes, né? Na nossa página do Tidia, né? Então, esse é de novo uma referência que vocês podem usar para estudar. Eu demoro aqui justamente para vocês tiverem chance de dar uma pausa e poder obter essa informação. Bem, então a gente terminou aquela parte introdutória. Então vamos um pouco mais assim conhecer os corpos celestes que fazem parte do universo, né? Os corpos celestes e aglomerados deles, né? E os níveis desses aglomerados para a gente ter uma noção do que o universo é, porque isso também é importante para a busca da vida fora da Terra, né? Aqui nessa página eu coloquei dois motos que eu acho muito bons, né? Primeiro é do Erwin Schrödinger, é aquele que desenvolveu, entre outros, aquela equação que descreve energia e probabilidade de uma partícula, né? A famosa equação dele, que é tão complicada que, na verdade, acho que mais que para hélio, aí já é praticamente impossível resolver essa equação sem uso assim, de sistemas adequados. Se eu me lembro corretamente, um enorme tempo computacional foi usado para chegar à solução assim do sistema de oxigênio de um átomo, né? Mas esse é uma tarefa tão gigantesca que realmente assim tem que ser muito tempo computacional e muita memória e muitos processadores e assim por diante. Então, acima disso, a gente tem que chegar sempre a algum resultado assim, aproximado. Mas esse Schrödinger, ele assim pronunciou uma coisa interessante, né? Que é assim está escrita aqui em inglês, eu me restringo só assim para conteúdo, que na verdade ele fala que é o conhecimento isolado, sim, de uma ciência, assim é praticamente nada, a não ser que seja incorporado e usado com conhecimentos das áreas variadas, ou praticamente de todo o conhecimento, porque só assim a gente vai chegar um pouco mais perto, assim, a responder aquela questão, quem somos, né? Eu coloquei aqui porque a astrobiologia, como a gente vai ver, é uma disciplina multidisciplinar ou até interdisciplinar, né? Então, o que é importante é síntese de conhecimento de várias áreas da ciência para avançar nessa área, né, da astrobiologia. E outro moto que também gostei muito vem do Martin Rees, né, que já foi até reitor assim da Universidade de Oxford, aquela na Inglaterra, que parece que é uma referência fundamental para a ciência, né? Ele é astrofísico, né?
Ele colocou aqui uma coisa muito interessante, que parece que o universo é assim, muito favorável à vida acontecer, né? Ele até chamou que o universo seja biofílico, né? Que ama a vida, né? Porque parece que ele faz tudo assim para a vida acontecer, né? Então por isso eu coloquei aqui o modo, ou seja, moto dele, porque eu achei que também para astrobiologia assim, significa muita coisa. Bem, vamos falar sobre astrobiologia própria, né? Então, às vezes está sendo chamada também exobiologia, só que o sentido da exobiologia mudou, né? Esse foi o sentido antigo da exobiologia, assim, tipo astrobiologia. Agora ela tem sentido um pouco mais estreito sobre as condições da vida extraterrestre, né? Não abrange mais toda a área da astrobiologia. Então, a astrobiologia vem, assim, eu sempre gosto, assim, analisar a palavra, né? Porque uma vez que a gente sabe que a palavra significa, então nunca vai esquecer que aquela área aborda, né? Então, astron, grego, a palavra grega, né? Significa uma constelação ou, sei lá, o astro, seja, significa estrela, né? Bios significa vida, né? E logia é ciência, assim, discurso, aprendizagem, tem vários sentidos. Então, a astrobiologia poderia ser definir como ciência que estuda a origem, distribuição e futuro da vida no universo. Tá? Então, não só na Terra. Como falei, essa disciplina é muito assim, exigente, né? Ela gosta de síntese, de muito conhecimento de várias áreas, tipo física geral, química geral, astronomia em si, biologia geral, né? Mas também microbiologia, justamente assim naqueles extremófilos e tal, né? Ecologia, que a gente precisa saber, porque se a gente um dia vai ter um contato com vida extraterrestre, então a gente precisa saber o que fazer para não extingir um ao outro, né? Então, biologia molecular, obviamente, assim, é intimamente ligada ao surgimento da vida, né? E também à evolução. Geologia. Sem conhecimento de geologia, a gente também não vai saber sobre a origem da vida, né? Todo mundo sabe que, assim, mudança, o movimento, seja de placas continentais, provavelmente permitiu a vida originar, especialmente naquela teoria de vida se originar no fundo do oceano, né? Naqueles fumarolas, ou seja, as fontes hidrotermais, especialmente aqueles alcalinos, não os ácidos, né? Porque se a teoria daquelas poças de sopa primordial, né? Então, na Terra não funciona muito, porque quando surgiu a Lua, que a gente também vai abordar assim na outra aula, então ela ficou muito mais perto, então tinha influência muito maior nos marés, né? Então, no começo os marés poderiam chegar a 1 quilômetro, então varrendo cada 3 horas, né? Porque a rotação da Terra também era diferente. Então, cada 3 horas, uma ondinha de 1 quilômetro poderia varrer essas poças. Então, não sei se essa teoria assim está muito válida para a vida terrestre, né? Então, isso é muito importante saber assim dos processos geológicos, né? Que podem levar
avaliação se aquele corpo celeste tem ou não tem chance de vida. Paleontologia, né? Ou seja, então esse também é uma ciência que, de fato, aborda como era a vida passada, né? Então esse tem significância enorme, porque sem isso a gente não sabe muito bem, assim como a vida evolui, né? Até meteorologia é importante, né? Porque a vida precisa um líquido. Líquido não existe sozinho no universo. Precisa ficar assim junto com o estado sólido e estado gasoso. Então, vida num planeta sem atmosfera vai ser meio que difícil, né? Não é que é impossível, porque existem alguns oceanos subterrâneos, né? Tipo na Europa ou tal, ou até no, sei lá, Tritão. Mas, assim, a vida na superfície, né, que seria bem mais fácil de detectar, precisa atmosfera. Então, meteorologia também é uma ciência muito importante para a astrobiologia. Essa lista já é enorme, mas de longe ainda não abrange tudo, tá? Então, tem outras. Bem, a astrobiologia se pergunta várias perguntas substanciais ou fundamentais, né? Então, como eu já falei, uma parte orgânica, para usar essa palavra, né? Da astrobiologia é como a vida começou e evoluiu. Significa, precisamos saber as condições, né, que podemos procurar depois nos exoplanetas, que seriam propícias para a vida se originar ou também evoluir, né? Não só de passado, mas também para o futuro, né? Porque esse é também o assunto da astrobiologia. Então, outra pergunta é: existe de verdade vida nos outros lugares do universo ou estamos sozinhos, né? Essa é uma coisa fundamental até para muitas áreas da filosofia. Para a gente responder essa segunda pergunta, a gente se pergunta de novo: como detectar a vida? Esse não é tarefa tão fácil como parece, porque a gente ainda não tem nem definição o que a vida é. A gente se aborda naqueles três situações, problema, que já mencionamos na origem da vida, na outra disciplina, né? Mas aqui eu poderia, de fato, falar que Carl Sagan, né, um famoso astrônomo, astrofísico, né, que também ficou bem pertinho, assim, no berço da astrobiologia, né? Então, ele tinha uma ideia muito brilhante quando a sonda Galileu, que foi enviada para estudar o Júpiter, né? Quando estava chegando o Júpiter, ele falou: vamos fazer um experimento, vamos virar os detectores dessa sonda para a Terra e vamos perguntar se ela consegue detectar a vida na Terra. A resposta da sonda foi: não, nesse corpo celeste não tem vida. Então, já que sabemos que a Terra é única, que a gente tem certeza que contém a vida, então a gente pode ver como é difícil instruir uma sonda para detectar a vida, já que a gente fez o melhor e a sonda não achou que que a Terra está habitada por vida. Então, essa é também pergunta bem fundamental. Como detectar a vida? A gente nem consegue detectar direito vida terrestre. Então, a vida extraterrestre pode ser diferente. Tá? Por fim, a quarta pergunta fundamental que eu coloquei aqui, né? É qual é o futuro da vida na Terra e além dela. A gente vai ver assim na outra aula, né? Que é sobre os outros sistemas planetários, ou seja, exoplanetas, né, que
existem estrelas tipo Sol, né? Assim, classe G, que tem sistema planetário com planeta na zona habitável, só que o Sol, aquele astro, né? Aquela estrela, tem 6 bilhões de anos. Então, o problema é isso. Como que a gente vai detectar a vida que poderia ser muito mais avançada, quase 2 bilhões de anos a mais do que a nossa, tá? Então, essa também é uma pergunta fundamental. Qual é o futuro da vida? Bem, para isso, a astrobiologia fez várias metas, né? Então, aqui eu coloquei uns 7 metas, né? Que está tão pequenininho que eu também não lembro tudo, então eu sempre vou precisar olhar um pouco. Tá? Então, natureza e distribuição de ambientes habitáveis no universo. Tá? Então, a gente precisa, de fato, abordar essa meta para saber assim, onde olhar, né? Para achar a vida, né? Então, precisamos saber como se forma nosso sistema, como se poderia formar o outro. Às vezes a gente vê que um outro sistema está se formando que poderia de fato fornecer informações justamente para nosso. Então tem sempre uma grande assim um grande feedback, né? Ou seja, uma retroalimentação desses achados que são importantes assim, para achar vida extraterrestre. Né? Então, segunda meta fala sobre ambientes habitáveis assim, no passado, na presença ou no passado. Né? Então, esse é sobre, na verdade, aquela vida primitiva, como eu já mencionei, que a gente vai ter uma aula, né? Assim, para saber como que seria um ambiente propício para a vida se originar, né? Então, a gente precisa explorar o Marte, por exemplo, porque é um candidato que, pelo menos no passado, poderia ter vida, né? A gente sabe que tem lá uns rios, ou seja, os leitos de rios, tem hematitas que poderiam ser só formados num tipo de lago, né? Então, a gente precisa estudar esses ambientes para saber como que a vida pode ser originada ou também terminada, né? Então, a gente também precisa explorar o sistema solar, assim, além da Terra, né? Para isso a gente vai ter aquela aula sobre as luas geladas e planetas anões, né? Porque nem sempre as condições de vida têm que ser como nem a nossa, né? A maioria não tem, desses corpos não tem atmosfera, exceto Titã, né? Mas isso não significa que a vida não poderia se originar lá, né? Já que mencionei que até na Terra a vida provável seria originada no fundo do oceano, então no fundo do oceano não tem luz solar, então esse não é a coisa que é fundamental para a vida se originar, né? Então a gente precisa explorar esses outros corpos celestes para tiver um pouco mais conhecimento sobre possibilidades de origem da vida, né? Então, terceira meta, da onde vem material, né? Que a gente vai ter naquela astroquímica, tá? Então, a gente precisa saber como se formam as moléculas. A gente vai ver que até nas nuvens moleculares gigantes, que ainda, de fato, não colapsaram gravitacionalmente para formar algum sistema planetário e já tem compostos orgânicos diversos, né? Então, já química
nuvens pode contribuir para a vida ser original, né? Esse corresponde àquele método Rees, que o universo é biofílico, né? Então a gente precisa também estudar da onde vem a energia, né? Porque assim, compostos é uma coisa, mas a vida tem seu metabolismo, né? Que vem da palavra metabolé, que significa mudar, né? Então mudanças, transformações de compostos, né? Que necessitam energia. Então esse também é principal para a vida permanecer. Então a gente precisa estudar isso também, né? Então, a gente também precisa estudar a origem da celularidade. A gente sabe que, por enquanto, na origem da vida tem aquelas duas versões, né, que ainda está lutando uma contra a outra, né, que é assim, o mundo do RNA, ou seja, replicador primeiro, ou mundo proteico, né, ou seja, metabolismo primeiro, né? Cada um tem suas vantagens e desvantagens, mas no qualquer jeito, no final, a vida precisa se encapsular num tipo de célula, porque senão a diluição constante aí dificultaria a evolução da vida, né? Então, outra meta é estudar a interação da vida passada na Terra com o seu ambiente, né? Vida é um sistema aberto, assim, do ponto de vista termodinâmico, né? Então, ela é aberto para matéria e para, ou seja, troca de matéria e troca de energia com o ambiente. Então, estudando o ambiente, ou seja, a interação da vida com o ambiente, né? Então, esse pode ser também vital para a gente descobrir algum tipo de vida extraterrestre, né? Então, a gente por isso aborda assim aquela vida primitiva na Terra e os fundamentos assim da vida complexa, né? E os efeitos dos eventos que a gente também chama de gatilhos da evolução, né? Então, tipo, sem o bólido caindo no Yucatán, aí não teria mamíferos grandes, né? Que nunca evoluiriam para nós, seres humanos. Quem sabe que em vez de Homo sapiens, teria aqui um tipo de Homo saurus, né? Bem, próximas 3 metas, né? Então, a próxima é mecanismos evolucionários e os limites ambientais da vida, né? Então esse é, de fato, um assunto que a gente vai abordar em várias aulas, tipo extremófilos, né? Os biosistemas, né? Ou seja, ou biotas, né? Significa o mecanismo que é, na verdade, que é um organismo vivo não depende só do ambiente, mas muitas vezes dos outros organismos vivos, né? E também precisa, para essa meta, precisa estudar a adaptação bioquímica. Então, essa é, na verdade, uma interação defensiva, né, do organismo, porque o ambiente muda, precisa sobreviver. Penúltima meta fala sobre princípios que moldam a Terra, especialmente no futuro, né? Ou outros planetas também, né? Então, a gente precisa saber como as mudanças
ambientais, né, afetam a vida e como a vida interage de volta, né? Por fim, a sétima meta fala sobre as bioassinaturas, ou seja, como a gente reconhece algum tipo de vida extraterrestre, né? Então, bioassinaturas podem ser fundamentais para a gente conseguir detectar a vida fora da Terra. Bem, esse foi sobre o assunto que é abordado na astrobiologia, né? Aqui essa página fornece uma lista assim, de filmes ou séries de filmes que recomendo que vocês assistem, porque lá vai ter muito mais informações, maioria mais astronômicas ou evolucionistas, né? Que podem ajudar a matéria, né? Então eu recomendo muito aquele seriado de Universo, que já é um pouco mais velho, né? Porque começou em 2006, se não me engano, e terminou assim em 2014. Então tem 7 temporadas, tem até a introdução à astrobiologia, tem várias vezes, por exemplo, eles voltam para discutir as condições no Marte, tem sobre Big Bang, tem sobre estrelas, sobre vários assuntos muito interessantes. Tá? A versão mais nova é aqui na terceira, né, que é Como Funciona o Universo. Essa é uma série parecida, que é mais nova. Ainda está sendo produzida, né? Então tem acho que 2 ou 3 temporadas atualmente. Além disso, existe aquela que está aqui segunda na lista, que é Cosmos, a Odisseia do Espaço, que também fala sobre o universo, só que ela é destinada mais para público mais leigo, né? Então, tem trazido lá várias histórias, como algumas leis que a gente já deveria conhecer, como eram descobertas, né? Falam do Herschel, falam do Newton. Então, é muito interessante como uma revisão completa, assim, para tiver uma base assim, astronômica, né, para astrobiologia. Só que estou avisando que é um pouco mais designado para público mais leigo, né? Então, além disso, existem aqueles filmes isolados, como aquele Como Nasceu Nosso Planeta, né? Que é muito interessante. Tem alguns errinhos que eu vou mencionar nas aulas próximas, né? Que sempre se acha uma coisa que os autores esquecem. Eu também esqueço, tá? Não é que eu sou melhor. Mas quando a gente descobre, é bom mencionar para o erro não se repetir. O BBC fornece muita coisa interessante, assim, especialmente sobre a origem e a evolução da vida, né? Aqui mencionei pelo menos 3. Né? Aquele filme Caminhando com os Monstros não é sobre os dinossauros. Sobre isso tem uma série enorme, assim, também no BBC. Mas eu coloquei aqui porque é sobre os primeiros seres multicelulares, né? Aqueles brontoscópios, Scorpios e Anomalcaris e tal, né? Que são seres multicelulares que viveram nos mares e, por exemplo, aquele Anomalcaris foi um dos primeiros que desenvolveu os olhos, porque o predador precisa ver a presa, né? Então, por isso, eu coloquei aqui, né, para vocês verem, assim como a evolução sempre corresponde, assim, a desenvolvimento de alguma coisa particular, assim, no organismo. Esses dois seguintes, esse First Life e Life, são de um conjunto assim de filmes que são muito interessantes, especialmente
se vocês conseguem assistir esses filmes no original, porque são narrados por aquele David Attenborough, né, que é muito conhecido assim no mundo dos vídeos científicos, que é um excelente, tem pronúncia excelente, então não enrola nada, dá para entender aquele inglês dele muito bem, né? Então, tem vários, assim, como a vida chegou, como conquistou a Terra, né? Aí, esse naquele First Life. Naquele Life, tem uma série, acho que de 6 filmes, que falam sobre ambientes diferentes, ou, assim, tipos de organismos diferentes, tipo mamíferos ou pássaros ou tal, que é muito interessante porque assim a gente vê a complexidade da vida na Terra e esse se reflete assim no que a gente pode procurar fora, né, da Terra. Também tem alguns filmes, assim, meio que ficção científica, mas eu não escolhi aqui os filmes que são pura invenção, sim, dos cinegrafistas, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, aquele Alien Planet, Darwin 4, né? Assim, é um planeta fictício, isso eu confesso, né? É o quarto planeta de um sistema Darwin. Mas assim, o filme foi feito com assistência de vários cientistas assim, de várias áreas assim, da biologia, da prognóstica, da geologia e assim por diante, engenheiros, né, assim, bioengenharia e assim. E essa é uma compilação como que poderia ser uma vida assim num outro planeta, né? Então, existem vários outros que eu vou mencionar ao longo das aulas. O último que eu estou aqui mencionando é aquele The Future is Wild, ou seja, Futuro Selvagem em português. Existem versões dubladas praticamente de todos esses filmes, mas confesso que normalmente o filme dublado já tem resolução muito menor, não é aquele HD. Então, eu posso falar que no meu computador já tem mais do que 10 gigabytes, ou seja, no meu disco externo tem mais do que 10 gigabytes desses filmes. Quem vai ser interessado até poderia, de algum jeito, fornecer. Bem, esse futuro selvagem é sobre Terra em 3 situações futuras. Daqui a 5 milhões de anos, 100 milhões de anos e 200 milhões de anos. Então, de novo, assim, os cientistas com os cinegrafistas sentaram juntos, né? Aí tentaram achar o que poderia acontecer caso que a humanidade assim cansa da Terra e sai fora, né? Então, aí depois nesses períodos que mencionei, aí envia uma sonda de volta para ver o que aconteceu com a Terra, tá? Então, isso também é interessante do ponto de vista de evolução, tá? Além disso, tem aqui do meu lado assim 3 vídeos que vocês podem achar na página da Tidia, né, que mostra uma outra coisa, assim, a vastidão do universo, as dimensões enormes que vocês podem encontrar lá, tá? Então, eu não tenho tempo para mostrar isso, mas vocês já viram nas aulas e quem precisa pode ver ou pode procurar na internet, porque os nomes eu não mudei, tá? Bem, então, final dessa aula é apresentar um pouco os corpos celestes. Eu gostaria de fato fazer assim de escala de menor para maior. Então vamos falar de estrelas, assim tanto na sequência principal, significa no meio da vida delas, ou durante a morte, ou o que acontece após a morte da estrela, né, que vira, sei lá, uma anã branca ou supernova, ou
no final, estrela de nêutrons ou buraco negro, né? Depois a gente larga, que junta com a estrela os planetas que poderiam orbitar ao redor, né? Então vamos falar um pouquinho sobre sistemas planetários. Esses sistemas planetários que orbitam, sei lá, uma estrela, né? Junto com a estrela se encontram num conjunto maior, né? Que a gente chama de galáxia, que por si só ela se aglomera com outras galáxias, fazendo aglomerados ou até superaglomerados de galáxias, que são aglomerados de galáxias, né? E por fim, a maior estrutura que a gente por enquanto reconheceu é tal chamada rede cósmica, né? Então vamos lá. Então, as estrelas, na astroquímica eu vou falar sobre isso de novo, né? Aqui estou só apresentando. Mas, assim, as estrelas se dividem entre várias classes que ainda, que a gente pode ver aqui, né? Classe O, B, A, F, G, K, M. Então, essas estrelas, sim, a gente pode dividir assim em dois grupos, né? Estrelas grandes, que são O, B, talvez ainda A, né? Essas classes. E outro grupo que são aquelas pequenas, né? Que a gente chama de estrelas anãs, incluindo o nosso Sol. Mesmo que ela abriga 1 milhão de terras, ou mais ou menos isso, né? Então ela ainda é muito pequeno, como a gente pode ver naquele filme Terra Pequena, Sol Grande, né? Porque não é só sobre Terra e Sol, mas depois incluem várias outras estrelas, até um gigante, onde, de fato, do lado dele, se a gente observar só, a gente não vai ver, porque é menor do que um pixel naquela imagem, tá? Então, as estrelas são agrupadas assim, se a gente compara a luminosidade e temperatura de superfície da estrela, então a gente acha uma correlação que num diagrama do Hellsprung, então ele assim se agrupam assim numa tendência, né, que a gente chama de sequência principal. Então lá são estrelas que já se formaram e ainda não estão nos finais, nos estágios finais da vida, né? Então a gente chama de sequência principal. A maioria dessas estrelas são anãs, aquelas de classe F, G, K e M, tá? Então, e ainda, de fato, mais do que, assim, essa maioria é 90%, ou mais um pouco, 94%. Aí disso, pelo menos metade são anãs vermelhas classe K, né? Então, significa, se na galáxia, pelo menos, na Via Láctea, né? Então, a maioria das estrelas são anãs tipo M, aí depois tem bastante aqueles tipo K, GF e algumas estrelas tipo A, B ou O, né? É por causa que a gente também se mostra assim na astroquímica que quando a estrela é maior, então ela tem vida mais intensa, né? Temperatura do interior é maior, então vive mais rápido, né? Então a estrela tipo O vive, sei lá, uns 100 milhões de anos ou até menos, tá? Estrela tipo G, como o nosso Sol, tem vida de por volta de 10 bilhões de anos, né? Então significa 100 vezes maior. A estrela tipo M pode viver trilhões ou até, sei lá, centenas de trilhões de anos. Então, é muito mais do que outras. Por isso também a maioria das estrelas é desse tipo. Porque elas ainda não conseguiram, de fato, explodir. Ou seja, não conseguiram morrer, né? Porque elas não explodem. Essas estrelas viram anãs brancas, né?
Então tem um tipo de, não daria falar explosão, né, que se chamava nova. Hoje em dia esse termo não se usa mais, ou praticamente ninguém usa, né? Usa-se só supernova, que é um termo diferente um pouco, porque é assim, um acontecimento bem maior, então consequências são diferentes. Tá? Como a gente vai ver na aula de exoplanetas, então a maior probabilidade assim, de achar um planeta que orbita uma estrela, então seria nas estrelas entre F e K. Tá? Então, são essas. Então, isso significa que, por exemplo, assim, deveria ter uma quantidade enorme assim de sistemas planetários, né? Porque essas estrelas fazem pelo menos metade das estrelas da Via Láctea. E quem sabe que essa distribuição não é igual para ou parecida para as outras galáxias. Bem, se a gente vê assim, quando a estrela morre, né, então, se for pequena ou grande, ela normalmente expande, né, por causa das irregularidades da convecção, assim, quando a estrela começa a fundir o hélio, né, então tem alguns eventos esporádicos, né, que de fato fazem que a camada externa, que ainda queima o hidrogênio, expande, né? Então vira normalmente um gigante ou supergigante. E na figura em cima de mim, né, tem comparação, sim, de Sol, aquele pontinho, né, e um gigante. Se a gente aquele gigante vermelho coloca assim dentro de um supergigante, então é na figura também à direita, mais abaixo, né? Então a gente pode ver que aquela bola enorme comparada com o Sol é ainda pequena comparando com o supergigante. Se a estrela morre, então ela ou vira anã branca, né, que a gente pode ver aqui nas figuras do meu lado esquerdo, aqui ó, mais esquerda, né, é assim comparação assim, de anã branca, ou seja, no meio é comparação com a Terra, né, que é anã branca, ela tem tamanho mais ou menos da nossa Terra, né, por volta de 10.000 quilômetros, né. Só que ela é muito mais densa, né? É um núcleo da estrela que, de fato, expandiu e perdeu aquela parte exterior, né? Ou seja, nessa figura à direita, né, bem do meu lado, então eu tenho apresentado um tal chamada nébula planetária, né, que é justamente o que sobrou das partes exteriores da estrela que morreu, assim, no modo, assim, sem virar supernova, né? Então, as supernovas, assim, elas são uma explosão muito grande, né, que fornece muita energia, como eu falei, assim, pode fornecer o resto da tabela periódica acima do número atômico do ferro, né? Então, o que sobra é normalmente uma estrela de nêutrons. A gente se explica qual é a diferença, né? Porque lá foi vencida sim, a degeneração eletrônica, né? Então a estrela tem massa suficiente para fundir os elétrons com os prótons e virar, maioria vira nêutrons, né? Então essa estrela assim é muito mais densa do que a anã branca, né? Se fala que é, sei lá, uma colher de chá se dessa matéria poderia ser como alguma coisa como 4 Titanics, né?
Então é extremamente densa e também menor do que a anã branca, né? Ela chega até, sei lá, uns 16 quilômetros. Só isso, tá? Então aqui em cima de mim tem duas versões, né? Ou vira um pulsar, se é a velocidade assim da rotação, porque a gente sabe que tudo tem uma rotação assim em volta do seu eixo. Então quando a estrela morre, o núcleo colapsa. Então é como né, aquela situação quando uma patineira faz pirueta, aí junta todos os braços e pernas, então a velocidade aumenta, né? Porque tem que conservar o momento, né? Então, o momento angular. Então, essas estrelas giram assim em milissegundos, né? Uh, e normalmente apresentam assim um feixe que sai pelo eixo de rotação, né? Ou seja, pelo eixo magnético daquela estrela, que não precisa coincidir com o eixo da rotação. Então a gente, como aqui do meu lado, pode ver essa estrela, se esses feixes atravessam assim a linha da nossa vista, então parece que essa estrela pisca. A gente, por isso, chama essa estrela de pulsar. Se se compacta mais ainda, né, então ela pode virar magnetar, que é aquelas duas figuras imediatamente em cima de mim, né, esquerda e direita. Então, esses são, eles são tão compactados, né, tão densos, que a convecção dentro, de fato, produz um campo magnético gigante, né? Em dezenas até centenas de Tesla. Assim, para comparar, a Terra tem 10 a menos quarta Tesla, Júpiter tem 10 a menos, mais ou menos, segunda, ou um pouquinho menos. Né? Então, esses são campos magnéticos enormes. É como a gente vai ver, sim, esse pode também, no condicionamento cósmico da vida, afetar a produção de moléculas quirais que a vida tanto deseja. Né? Aí, então, é interessante do ponto de vista astrobiológico. Também é conhecido que essas estrelas de nêutrons podem conter planetas que orbitam elas. Né? Se a estrela é mais maciça ainda, né? A estrela vira anã branca, seu núcleo tem por volta de 1,4 massas solares. Então, o nosso Sol não tem essa chance, né? Para virar estrela de nêutrons. Então, menor vira anã branca, maior vira estrela de nêutrons. E se for mais maciça ainda, né? As fontes diferem. Alguém fala a partir de 3 massas solares, alguém fala a partir de 10, mas todo mundo fala até, sei lá, 30 ou mais massas solares. A estrela, assim, o núcleo, assim, colapsa mais ainda, né? Então passa estágio hipotético previsto, né, de estrela de quarks e colapsa até a singularidade e forma tal chamado buraco negro. Esse pode ser o tamanho estelar, né, como a gente conhece. Ultimamente foram achados os buracos negros intermediários, né, que é muito interessante, porque na verdade ninguém sabe exatamente como eles se formam, né, porque não é tamanho estelar, não é tamanho assim aquele gigante. Existem também os buracos negros maior, como eu aqui falei, escrevi, né? Então, ela chega a 30 bilhões de massas solares. Aí esses buracos massivos, eles se encontram nos centros de galáxias, né? Se tiver em volta, sim, abundância de material que pode ser engolido por esse buraco negro, então esses centros de galáxias viram ativos, né, e soltam assim uns feixes de partículas relativísticas e radiação gama.
E normalmente são umas galáxias bem distantes e por isso elas no começo receberam o nome de quasar como uma coisa quase estelar, né? Hoje em dia se sabe que é uma galáxia inteira, mas na época não se sabia, parecia uma estrela, mas não era. Então começou a se chamar de quasar. E o nome ficou. Então esses são estrelas mortas, né? Ou corpos celestes que viram das estrelas mortas. Aqui embaixo no meio a gente pode ver aquela famosa foto que foi feita ano passado. Finalmente conseguiram gravar, ou seja, fazer uma foto de buraco negro, né? Esse é um centrinho assim de uma coisa bem maior. Existe um vídeo assim na internet que eu já vi até nas notícias tchecas assim para povo comum, né? Que mostram como elas se aproximam, né? Que no começo tem uma coisa brilhante, depois penetra para dentro, tem aquele feixe, penetra mais perto até chegar a essa foto, né? Então essa é um avanço enorme que elas conseguiram, na verdade, fotografar não o próprio buraco negro que estava lá no centro, né? Dessa figura que tem nome M86, porque esse é justamente o nome daquela galáxia, mas conseguiram fotografar, de fato, aquele anel adjacente a buraco negro ativo, né? Bem, se a gente sobe assim, das estrelas, né, então a gente chega a um tipo de sistema planetário, né? Assim, se a gente aumenta o tamanho do escopo. Então, as estrelas podem ter em volta corpos celestes que as orbitam, né? Então, esses corpos celestes podem ser classificados como planetas, como a gente pode ver aqui à minha extrema esquerda, sim, nosso sistema solar, onde ainda no finalzinho tem a foto, ou seja, incluído o Plutão, que já não é mais considerado assim, um planeta, apesar que o chefe superior da NASA ainda tem fazendo o esforço que o Plutão deveria ser reclassificado. Só que, assim, 2006, em Praga, no meu país, né, no capital do meu país, onde também nasci. Então, foi um congresso astronômico que finalmente definiu o que é um planeta, né? Então, foi dito que o planeta é corpo celeste que é tão grande, né, que se arredonda por pressão exercida por gravidade. É uma condição. E segunda condição que nem sempre está sendo mostrada é que aquele corpo celeste tem que limpar o caminho da órbita, né? Que o Plutão não conseguiu. Porque o Plutão, na verdade, anda no cinturão do Kuiper, né? Então ela não conseguiu limpar o caminho onde ela orbita. Então por isso foi rebaixado para tal chamado planeta anão. Planetas anões a gente pode ver à minha esquerda, no meio dessas três figuras, né? Esses são os mais conhecidos, sim? Ceres, o Plutão próprio, né? O Haumea, que assim, gira tão rápido que virou, assim, parece um ovo, né? Apesar que que é mais simétrica, mas é um ovoide, né? Também é Makemake, mas de longe não é a lista completa, porque se vocês, por exemplo, na internet vão ver aquele seriado científico, assim, em inglês, não vi dublado, que é V101. Então ele fala, esse jovem fala muito bem sobre esses planetas anões, né? Fala sobre Eris, fala sobre Haumea, fala sobre Vesta, fala sobre Sedna,
que não estão aqui na lista. Ainda existe um planeta anão que se chama Goblin, ou seja, tem apelido de Goblin. E tem mais, né, que ainda aguardam assim, confirmação. Além desse, né, então os planetas podem conter as luas. A gente tem, no nosso sistema solar, a gente pode encontrar mais do que 200 luas, né? Ultimamente até foram achados 20 luas novas, assim, em volta do Saturno. Então ele ultrapassou com o número de luas até o Júpiter, né? Porque agora tem mais do que 90 luas. A maioria são pequenininhas, né? Mas aqui em cima de mim a gente tem alguma, assim, visão básica das luas maiores, assim, colocando assim, as colunas correspondem ao planeta, né? E as linhas mostram várias luas que são um pouco maiores, né? Exceto que até o Marte tem mencionado, né? As duas luazinhas que são bem pequenininhas, né? Então, bem no centro, aquela lua amarela, né, é o Titã, que é a única lua que a gente conhece que tem atmosfera densa. Na verdade, ela é mais densa do que na Terra, porque chega a 1,4 atmosferas. Então, é coisa interessante, só que é tão gelada que a água lá é pedra, então a vida lá, se tiver na superfície, vai usar água mais como material de construção da casa do que como ambiente. Então, além das luas, a gente precisa também contar que tem restos assim, da formação do sistema solar que não acreditaram se há algum outro corpo celeste maior que a gente mencionou até agora, né? Então, a gente pode encontrar asteroides e cometas. Os asteroides se encontram naquele cinturão de asteroides, né, como ela se chama, que fica entre Júpiter e Marte. E provavelmente por causa disso Marte é menor, porque Júpiter não deixou que ele acreta mais material, mas era tão longe que não acreditou no Júpiter, virando um cinturão de asteroides, que é bem mais provável do que aquela outra teoria que é um planeta assim estraçalhado, né? Porém, esse também não é totalmente descartado. Mas não é o único cinturão de asteroides, né? Além do Netuno, aonde se encontra justamente o Plutão, a Eris, Sedna e sei lá, esses planetas anões, né? Makemake também. Então, existe um cinturão de Kuiper, como a gente chama pelo descobridor, que é imediatamente à minha esquerda, né? Aquele anel. E ainda em contorno desse anel, ainda tem uma esfera que a gente chama nuvem de Oort, que provavelmente é a fonte de cometas, né? Que a gente vê de vez em quando passando assim para dentro do sistema solar. Esse é assim muito longe, né? Sim, eu sempre estava interessado quando se fala, por exemplo, aonde chegou Voyager 1 e 2, né, que estão saindo do sistema solar. Então, eles não entraram ainda na nuvem de Oort. Eles estão saindo da influência do Sol, assim, tipo, eles estão passando heliopause, né? Mas a nuvem de Oort é ainda mais longe, ela se estende até uma considerável distância, assim, a próxima Centauri, né? Que é 4 anos-luz. Fora, aí essa nuvem de Oort pode chegar, assim, a 1 ano-luz, tá? Então, esse a gente vai ainda esperar que os Voyagers conseguem chegar lá. Bem, então esse é mais ou menos, assim, os componentes que um sistema planetário poderia ter, né?
Então, sistemas planetários são agrupados assim com as estrelas assim via interação gravitacional com outras estrelas que todo mundo junto roda, ou seja, orbita um centro, né, de um conjunto maior que a gente chama de galáxia, né? Tem vários tipos de galáxias, né? Como a gente pode ver à minha esquerda, que foram já classificados em vários assim, conjuntos, como a gente pode ver na parte superior desse slide, né? Onde à esquerda tem as galáxias elípticas e à direita tem aqueles 3 ramos de galáxias espirais, né? Que são ou com barra, ou sem barra, ou assim, com poucos braços ou com muitos braços, né? Então, tem essa. À minha esquerda tem alguns exemplos, né? Que primeiro sim, aquela galáxia elíptica com barra. Se vocês estão curiosos porque de fato se forma essa barra, eu recomendo que vocês entrem na Wikipédia, assim, vendo assim, o termo de galáxia, e lá tem, de fato, mostrado um vídeo que simula o movimento assim das estrelas naquele campo gravitacional que forma, de fato, esses braços, que na verdade tem até velocidade de rotação diferente, o perfil de rotação diferente, aumentando assim o raio, né? Dependendo do raio do bojo, do centro galáctico. Então as estrelas entram, saem, e assim esse movimento pode terminar em formação dessa barra. Então eu recomendo que vocês vão ver ali na Wikipédia. Do lado tem uma, ou seja, outro tipo é aquela elíptica, que a gente poderia ver assim como a cesta, aquele na elíptica é no meio, embaixo, né? Então é uma galáxia que não apresenta os braços, pela evolução das galáxias, né, que elas sofrem colisões, então se se funde uma galáxia espiral, que normalmente é mais jovem, né, com uma outra grande, também espiral, elas normalmente, essa colisão provoca uma enorme formação estelar que exaure o material. Então a taxa de formação de estela cai bruscamente, então não se apresentam aqueles braços, né? Pode ter também uma galáxia lenticular, que é do lado direito daquela elíptica, né? E além disso pode ter também alguma galáxia tipo irregular, né? Na maioria dos casos não é uma galáxia, mas é um conjunto de galáxias que está colidindo, então perdeu aquela característica normal, né? Porém, apesar que eu já uma vez achei, mas perdi a figura, que pareceu que tem uma galáxia irregular, mas assim, é no formato que parece que está colidindo com alguma coisa, mas aquela outra coisa é invisível, né? Aí para mim parece que é uma colisão entre galáxia normal, né? Assim, como a gente conhece, com massa bariônica e matéria escura, com uma que é totalmente formada por matéria escura, né? Então, são galáxias. Acima de mim tem uma figura que mostra que as galáxias, parece que todas, apesar que a gente não tem, por enquanto, confirmação, parece que todas têm um buraco negro maciço, né? E já surgiram teorias que poderia ser o resto daquelas estrelas
da terceira população, né? Ou seja, primeira geração, que eram enormes, poderiam chegar 1000 massas solares, viveram tempo curto, viraram buraco negro, que depois aglomerou mais massa, e esse foi, de fato, um início de formação, sim, de galáxias, né? Tá, esse é assunto muito mais complicado, mas eu estou assim, só tocando para a gente também saber por que existem galáxias. Então, essa galáxia acima de mim tem o buraco negro ativo, então solta aqueles feixes assim, no eixo da rotação da galáxia, né? Bem, galáxias ainda se agrupam em dois conjuntos maiores, né, que a gente chama aglomerado ou superaglomerado de galáxias. À direita tem duas figuras que mostram, acima é uma foto assim visível, né, de um aglomerado que se chama Abel 1689, né? O Abel classificou, de fato, esses aglomerados, então o catálogo contém esse nome dele, né? E é um número assim do aglomerado. A minha imediata esquerda tem foto que mostra se, que junta assim, a parte visível e parte assim, dos raios gama, né? E mostra que entre as galáxias tem gás que é super quente, né? Que chega a milhões de Kelvin. Por isso ela emana assim, a radiação gama e não visível, né? Então, as galáxias, ou seja, os aglomerados de galáxias são ainda ligados gravitacionalmente, assim, as galáxias dentro do aglomerado. Além disso, como a gente pode ver assim no mapa, à esquerda, né, tem esses aglomerados se ainda aglomeram para superaglomerados. Esses aglomerados, se a gente pode ver assim, no centro daquela parte superior desse mapa, né, como um conjunto mais amarelo, né, dá para ver vários tipos. Então a gente passa para o próximo slide, então a figura se repete. Esses aglomerados parecem que se concentram assim em uns lugares de estrutura maior das todas que a gente por enquanto achou, que a gente chama de rede cósmica, né? E o que se pensa sobre isso é, de fato, a rede cósmica da matéria escura que atrai gravitacionalmente, de fato, esses superaglomerados, né? Então, aqui em cima de mim é uma imagem resultante assim daquele programa Millennium, né? Que juntou assim uma gama de dados e tentou de fato rodou um modelo como o universo a partir assim da radiação do fundo, aí de um monte assim de constantes físicos e tal, como o universo poderia se desenvolver. Ele corresponde muito bem àquele mapa à esquerda, né? Então ela é bem realista. Mas eu coloquei aqui a figura para a gente ver que de fato a rede que foi simulada, mas tem também figuras, assim, que quando eu vou falar sobre isso nas aulas posteriores. Então, tem uma foto que é bem parecida com esse modelo, mas foto é real, né? Assim, do que a gente pode observar no universo. Então, a gente pode ver que, de fato, existe uma rede de filamentos que se encontram numas interseções. E esse parece que lá tem maior concentração de superaglomerados, né? E menor naqueles filamentos. Entre essas estruturas filamentosas tem uns vãos onde praticamente não tem nada, né?
Então, essa é a estrutura maior das todas, né? Chega a 300 megaparsec, assim, acima dessa grandeza, a gente, por enquanto, não reconheceu uma estrutura superior. Tá? Então, eu terminaria a aula aqui, porque chegamos à maior estrutura que a gente poderia observar. E a gente se vê na próxima aula. Eu ainda não sei se eu vou ou não vou conseguir gravar aquela aula assim da cosmologia. Vou tentar, provavelmente eu vou dividir em duas partes, porque eu não vou conseguir falar tudo isso assim em 2 horas, porque eu não sou o meu colega cosmólogo, né? Eu sou da outra área, então eu vou demorar muito mais, assim, ou talvez nem vou gravar, vocês vão observar lá na Tidia, porque ele documentou muito bem nos slides do que ele estava falando, bom? Então, até a próxima aula e ficam todo mundo bem. Tchau!